Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por o Senhor nos dar a dádiva de estarmos vivos, de acordarmos, de abrirmos os nossos olhos, de podermos falar, de podermos cantar, de podermos glorificar o nome dEle. Isso não tem preço, isso é maravilhoso. Por isso devemos ser gratos e todos os dias, quando abrirmos já os nossos olhos, nós já devemos agradecer ao Senhor. Graças a Deus, vamos dar bom dia ao Espírito Santo nesse momento. Repita assim comigo: bom dia, Espírito Santo. Venha sobre as nossas vidas, vem nos envolver nesse momento. Queremos te sentir. Queremos ser cheios de Ti, cheios da Sua presença, da Sua força e do Seu poder. Aleluias. Graças a Deus. Que maravilhoso é buscar o Senhor logo pela manhã, sermos cheios do Espírito Santo. E não devemos ser somente cheios do Espírito Santo, devemos ser transbordantes dele. Graças a Deus, vamos meditar hoje aqui na palavra em Efésios capítulo 2, no verso 10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Graças a Deus. Então veja bem, nós somos o quê? Feitura dele, né? Nós somos feitura das mãos do Senhor. Nós fomos criados por ele. Por que nós fomos criados por ele? Para boas obras. Se somos feituras do Senhor, as pessoas têm que olhar para nós e ver boas obras em nós, ver santidade em nós, vermos, né, o exemplo do Senhor em nós. Nós temos que dar o bom testemunho, realmente mostrarmos que somos já recriados em Cristo Jesus, que somos nascidos de novo, que somos novas criaturas, devemos viver em novidade de vida, buscando cada dia mais nos aperfeiçoarmos em Cristo, porque Ele nos criou por mãos tão maravilhosa, nós fomos criados por mãos tão maravilhosas, de um Deus perfeito, né? De um Deus que não erra. O Senhor Deus, ele não errou quando ele fez a sua vida. Quando ele, lá no ventre da sua mãe, ele já o gerou. Então não há erros, Deus não erra, ele é perfeito, suas mãos são perfeitas. Então ele nos criou, né, com as suas mãos. Então nós temos que andar, né, dessa maneira, buscando cada dia mais sermos semelhantes a Cristo, porque somos feituras dele para boas obras nele. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver o que nós devemos fazer no Senhor, boas obras, porque é isso que a sua palavra nos ensina. Vejamos aqui, né, um versículo também que está em Salmos 139, 14, né? Essa palavra nos leva aqui para Salmos 139, 14, que diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, de que maneira? De uma maneira assombrosa, de uma maneira tão maravilhosa nós fomos criados. Então, por isso, nós devemos amar a nossa vida, nós devemos honrar a nossa vida. E muitas vezes, né, quantas pessoas nós já vemos, né, que ela só se desfaz da vida dela. Ela fica muitas vezes reclamando da sua vida, porque eu nasci, porque a minha vida
é isso, ou porque a minha vida é aquilo. Ela não ama a sua própria vida, ela não dá valor para aquele que fez a sua vida, para aquele que a gerou, para aquele que lá no ventre da sua mãe o fez de uma maneira tão informe, como está dizendo aqui, de uma maneira tão assombrosamente maravilhosa, tão admirável. Então nós devemos amar tanto a nossa vida, nós devemos valorizar tanto a nossa vida. E por que tem pessoas querendo muitas vezes tirá-la? Ninguém tem o direito de fazer isso, somente aquele que a fez, que a gerou, né? Que de uma maneira tão assombrosa te fez lá no ventre da sua mãe. Porque se não fosse pelo poder de Deus, mesmo, né, sendo concebido ali, um embrião não seria gerado. Porque se a gente for analisar como um embrião ele é gerado, então nós vemos que é só mesmo pela feitura das mãos de Deus. Somente Deus mesmo tem esse poder para fazer as coisas tão perfeitas. Então ame a sua vida, valorize a sua vida, como está dizendo aqui, né, como o salmista Davi disse, né, de uma maneira assombrosamente maravilhosa. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Nós somos feitos com a receita de Deus. Essa receita ninguém vai ter. Então, por isso, você tem que olhar para você e ter a certeza, eu sou único na face dessa terra, não existe ninguém igual a mim. Pode ter, às vezes, até, a gente vê muitas vezes pessoas parecidas, né? Às vezes você até fala, aquela pessoa lá é parecida com essa e tal, mas exatamente como você foi gerado, com os seus detalhes, com os mínimos detalhes que você tem, ninguém tem. Então, por isso você foi gerado dessa forma. Então, valorize a sua vida. Valorize aquilo que Deus te deu. Viva de uma maneira que agrade o Senhor. Faça boas obras, porque da maneira que você faz, né, as boas obras, da maneira que você conduz a sua vida, que você vai amá-la cada vez mais, porque se você conduzir a sua vida de uma maneira errada, então a sua vida também vai ser feita, de uma maneira errada. Para concluir agora, vamos lá para Romanos 12:2, que diz assim, Romanos 12:2. Ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós cremos no Senhor, se nós cremos na sua palavra, nós não devemos viver conforme os padrões deste mundo, mas sim conforme os padrões bíblicos, conforme os padrões da palavra do Senhor. Então, eu tenho que viver como vimos lá no início, né, no primeiro versículo que vemos, né, que somos feituras das mãos de Deus para boas obras. Então, eu tenho que viver uma vida de que maneira? Fazendo boas obras e em santidade. E da mesma forma está dizendo aqui, se eu quero experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu não tenho que me enquadrar como os padrões deste mundo, mas eu tenho que me enquadrar nos padrões bíblicos, daquilo que as escrituras sagradas dizem que eu sou, que o próprio Deus diz que eu sou. Então é dessa maneira que eu tenho que me encaixar, porque assim eu vou viver uma vida agradável ao Senhor e vou experimentar também tudo que Ele tem para mim. Eu tenho que viver uma vida de devoção a Ele, de devoção a Cristo, dando bons exemplos, sendo realmente uma pessoa que agrada ao Senhor, porque da maneira que eu agradá-lo, eu também vou receber dele a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou viver dentro dessa boa, perfeita, agradável de Deus. Então, se você quer viver isso,
Se encaixe nos padrões da Bíblia, se encaixe nos padrões que o Senhor deseja que você se encaixe, porque foi dessa maneira que Ele te formou. Ele não te formou para envergonhar o nome dEle, mas Ele te formou para você glorificar o nome dEle, para você viver uma vida que o glorifique, que o louve, que o exalte. Então é dessa maneira que agrada o Senhor. E você vivendo assim, você vai experimentar também a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Graças a Deus. Vamos orar agora em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, te louvamos e te bendizemos e te damos graças, Senhor. Quando vemos, meu Deus, de que maneira tão admirável e tão maravilhosa, como diz a sua palavra, tão assombrosamente maravilhosa o Senhor nos fez, o Senhor nos gerou. E que alegria, Senhor, é saber que somos feitura de suas mãos, não das mãos de qualquer pessoa, mas das mãos de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus tão perfeito. E por isso, meu Deus, devemos andar, Senhor, conforme o Senhor nos permite andar, conforme o Senhor deseja que andemos, Pai, para glorificar o seu nome. Senhor, nos ensina cada dia mais, Pai, vivermos em retidão, fazendo a sua vontade, agradando o Senhor em todas as coisas. Oh, meu Deus, nos ajude, Senhor, a viver uma vida, Pai, de santidade, uma vida, meu Deus, que possamos desfrutar da sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Ah, Jesus, o Senhor é tão maravilhoso, Pai, porque nos formou de uma maneira também, até mesmo tão incompreensível, Senhor, que os nossos olhos e nossa mente natural não pode imaginar a maneira como o Senhor fez, como o Senhor nos gerou, porque o Senhor tem obras tão grandiosas, o Senhor tem obras tão maravilhosas, e por isso, meu Deus, cada dia mais nos molda, Senhor, nos faz, meu Deus, sermos pessoas que agrade o Senhor, que não entristeça a sua face, porque quando vemos, meu Deus, quanto o Senhor olhou para nós e quanto o Senhor nos fez, nos criou para seu louvor, porque o Senhor não quer, meu Deus, que andemos até mesmo muitas vezes murmurando contra a nossa própria vida. Quantas pessoas, meu Deus, pensam até mesmo, Senhor, em suicídio, em tirar a sua própria vida, em tirar aquilo tão precioso que o Senhor a deu para ela. Meu Deus, que esse espírito de morte, que esse espírito maligno seja destruído da mente de pessoas, meu Deus, que pensam esse tipo de pensamento. Senhor, vem anular esse pensamento. Meu Deus, e vem encher o pensamento dela, Senhor, venha renovar a mente dela, porque é o que o Senhor nos mostra na sua palavra, que devemos renovar a nossa mente na sua palavra, com orações, meu Deus, com sacrifícios ao Senhor de santidade, Pai, consagrando a nossa vida ao Senhor, levando uma vida consagrada a Ti, porque somente assim nossos pensamentos serão bons, nossas atitudes serão boas e nós iremos viver para agradar o Senhor. Ah, Jesus, queremos entregar esse dia em suas mãos, Pai. Nos guia, nos proteja, nos cobre, meu Deus, com teu poder, Senhor, nos livrando de qualquer seta maligna, de qualquer mal, que possamos estar protegidos nesse dia, Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Então, que possamos viver dessa maneira que a palavra do Senhor nos ensina. Graças a Deus, nos moldando a nossa vida conforme o padrão de Deus, o padrão que agrada ao Senhor. E assim nós teremos tudo dele, nós iremos desfrutar tudo que a sua palavra nos promete, tudo que o Senhor tem para nos dar. Graças a Deus, vamos nos colocar no centro da vontade de Deus. Amém, Jesus? Que você tenha um lindo dia hoje, um dia abençoado, um dia cheio da presença do Senhor. E eu vou pedir para aqueles que ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscrevam, vamos evangelizar, vamos levar a palavra de Deus. Então, compartilhe esse vídeo, vamos multiplicar. E deixe o seu joinha aí, né, seu gostei,
E também, se você quiser deixar um pedido de oração, deixe um pedido de oração nos comentários, que com muita alegria no meu coração eu vou orar pela sua vida. Eu já tenho orado por muitas pessoas que têm pedido oração aqui, e todos os meus todas as pessoas que estão inscritos aqui, todos os meus inscritos aqui, eu tenho colocado diante do Senhor e tenho orado pela sua vida. Amém. Deus o abençoe e até o próximo vídeo.